Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu vou compartilhar aqui as palavras do rei Benjamim a seus filhos, tá bom? Se encontra aqui em Mosias, capítulo 1, o versículo 5 e o versículo 7. Ele começa dizendo assim: Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por essas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter os seus mandamentos sempre diante dos olhos. Bom, ele está falando aqui das placas de latão, as placas de latão que Nefe tinha buscado lá em Jerusalém. É esses registros que ele está falando aqui. O que tinha nas placas de latão? Tinha o Velho Testamento, escritura de Isaías, de vários profetas bíblicos ali do Velho Testamento. E ele fala que se não fosse, essas escrituras, eles não poderiam compreender os mistérios de Deus. E era importante eles terem os mandamentos de Deus sempre diante dos olhos. E qual seria o efeito se eles não tivessem essas escrituras diante dos olhos ali? Ele continua dizendo assim: até mesmo nossos pais teriam degenerado caindo na incredulidade e teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito dessas coisas, ou nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais, que não são corretas. Bom, ele fala que se não houvesse as escrituras, aqui no caso ele está falando da Bíblia mesmo, o Velho Testamento, que se eles não tivessem as escrituras, até os pais deles teriam degenerado, caindo na incredulidade. Você pode imaginar isso, né? Nefe, Jacó, Enos, todos esses profetas que antecederam aqui o rei Benjamim, eles deixariam de acreditar em Deus se eles não tivessem uma base, as escrituras ali para estudar. Até mesmo aqui o povo de Mosias, eles tinham se unido com o povo de Israel, na cidade de Israel, que eram os amalequitas que vieram de Jerusalém também depois, eles vieram depois de Leí, eles veio quando Nabucodonosor já invadiu ali Jerusalém, eles fugiram e vieram também pelas grandes águas para cá. E quando o povo de Mosias os encontrou, eles não tinham escrituras, eles nem criam em Deus, era difícil de compreender eles. Por causa disso, por causa das escrituras. Por isso a importância de nós termos sempre as escrituras diante de nossos olhos, estudar ela diligentemente. Ele fala que a tradição dos pais influencia nos filhos. Se nossos filhos, ver a gente sempre estudando as escrituras, estudarmos com eles, fazendo noite familiar, isso vai influenciar neles também, na vida deles. Bom, versículo 7 diz assim: Agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-la diligentemente, para que delas vos beneficieis, e quisera que guardasse os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra, segundo a promessa que o Senhor fez a nossos pais. Bom, ele fala que nós devemos diligentemente ler as Escrituras, estudar as Escrituras, para que delas nos beneficiemos, Ou seja, quando nós estivermos numa crise, num problema, qualquer tipo de problema, que tiver, por meio das Escrituras, nós podemos nos beneficiar, tendo mais fé, ajudando as outras pessoas, Então, tudo que é colocado aqui nas escrituras, que nem aqui nessa parte que eu li, o rei Benjamim, ele estava orientando os seus filhos. Mas, se Deus permitiu que essa escritura viesse para cá, é porque serve para nós, E ele não está falando somente ali aos seus filhos, como está falando aqui no versículo, ele está falando para nós. Essas escrituras são escritas para nós. Então, nós devemos nos beneficiar com essas escrituras. Bom, e outra coisa que ele deixou bem claro aqui, desde o começo do livro de Mormon é deixado bem claro isso, que se guardarmos os mandamentos vamos prosperar na face da terra, vamos ser prósperos, vamos ser abençoados. Então eu deixo essa mensagem, só deixando uma mensagem bem simples, que é importante nós lermos as escrituras todos os dias. Por isso que a meta desse canal aqui no YouTube é essa, de compartilhar um vídeo por dia das escrituras. Todos os dias compartilhar um conteúdo. Porque é muito importante que diariamente nós tenhamos tempo para o Senhor. Que nós tenhamos tempo de estudar as escrituras. Seja 5 minutos, 10 minutos. Possamos sempre ter esse tempo para que nós possamos nos beneficiar das escrituras. Alimentando o nosso espírito também. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.